Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $20.500. Bitcoin que está subindo desde a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos. Eles vieram de acordo com o esperado no mensal, porém melhoraram se a gente pega nos últimos 12 meses. E meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do preço, te mostrando o que eu espero agora. Afinal, será que estamos preparados para enfim romper direito os 21 e ir para os 22? Ou isso está sendo só um respiro para vir mais queda? Quero te passar a minha visão. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar falando um pouco sobre as notícias, passando para vocês os gráficos, os pontos que a gente precisa romper, análise de sentimento, onde as instituições estão se posicionando nesse momento, eu queria rapidamente falar um pouco com vocês sobre o nosso escritório profissional, tá? Muitas pessoas estão me chamando falando que não receberam a mensagem do bot e eu peço desculpas. Entrou tanta gente que o bot travou, ele não conseguiu enviar para todo mundo. Então eu vou rapidamente falar para você aqui o que você tem que fazer com 3 pontos simples, tá? Primeira coisa, entrou no servidor, vai no Comece por aqui, tá? Você vai chegar nesses textos, sobe e vê esse vídeo tutorial, tá? Eu acho que é o primeiro ponto chave. Vendo esse vídeo tutorial, você vai conseguir entender todo o servidor. Depois você pode vir aqui pegar suas 24 horas grátis, né? Sem colocar cartão, sem nada, tá? Pode, de graça mesmo. E depois que você pegar suas 24 horas grátis, você pode começar a, inclusive, ver aqui as nossas lives, tá bom? Se você não pegar essas 24 horas, você não vai ter acesso a essa live, vai ficar com cadeado para você. Porém, você vai ter acesso ao que eu falei que era de graça, né? Por exemplo, a nossa biblioteca. Eu destaco aqui na biblioteca o nosso curso introdutório. São 4 módulos aqui, um curso bem legal e um curso onde eu vou te passar a base aí, não só da análise de sentimento, mas para você também entender como funciona o servidor, como que a gente opera em conjunto, tá bom? Então, para quem não entrou, eu vou deixar aqui um link limitado, tá? No máximo 50 acessos para vocês entrarem e conhecerem o servidor, mas eu queria deixar bem claro isso para vocês, já que muita gente teve dificuldade, tá? Tranquilo, então vamos lá. Investidores, quero começar... e detalhe, né? Você pode entrar pelo QR Code aqui ou no primeiro link da descrição. Vamos lá. Investidores, vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin no 4 horas, tá? E no 4 horas é importante a gente entender que o Bitcoin ele está numa tendência de alta, né? Por quê? Porque a gente conseguiu formar novos topos acima dessa região dos 9.700 e a gente tem a nossa média aqui como suporte. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu tracei esse Fibonacci aqui, tá? E entendi que a partir dessa região dos 20.300, mas principalmente se a gente fosse nos 20 abaixo deles, era sim potencial oportunidade de compra e eu continuo nessa pegada, tá? Eu realmente acho que a gente teve oportunidades de acumulação nessa queda, já que quando a gente subiu na nossa tendência, é uma tendência de curto prazo, tá? Sempre quando eu falo tendência, assim, a galera me xinga falando, mas é tendência de baixo. Cara, eu tô falando no 4 horas, não tô falando no diário, no semanal. Lembre-se, tendências têm diferentes tempos gráficos. Até por isso a gente usa as EMAs Multi-Time Frames, né? Que pegam vários tempos gráficos e mostram a tendência. Mas acho que você já conhece. Se não conhece, vai na playlist de indicadores. Tranquilo, então a gente está numa tendência de alta, a gente tem muito volume com o preço subindo, o preço caindo, cadê o volume? Não tem volume, tá? Então isso é um bom sinal, isso é um sinal tecnicamente que essa tendência deve continuar e a gente deve romper o topo nos $21 mil. Então tecnicamente eu estou otimista. E pela análise de sentimento? Análise de sentimento eu ainda fico mais otimista, tá? Por quê? Porque a gente não só está tendo confirmação dos nossos indicadores com queda no long short ratio, queda no CVD, aumento no open interest no rompimento e diminuição no retest, como a gente começou a ver aquela turma que se desespera e vende no fundo ou perde dinheiro sendo liquidado, tá bom? Então, ao meu ver, grandes oportunidades de acumulações nós tivemos, tá bom? E a gente pode ter novas, caso a gente volte nessa região aí dos 20.200, $20 mil, pode ser uma oportunidade, tá? Falando um pouco aqui sobre o S&P 500, a gente também está tendo uma recuperaçãozinha, como vocês podem ver, né? O preço conseguiu aqui, desde o PCE, os dados do PCE, que é a inflação nos Estados Unidos, subir bastante, né? Então se a gente pega aqui nos 5.000, na hora da divulgação, a gente já subiu aqui 1,38%, o que foi muito bom, né? O que aconteceu? O núcleo da inflação subiu 0,5% de acordo com o esperado na base mensal, porém, quando a gente olha no anual,
era 5.1 a expectativa, desculpa, era 5.2 a expectativa, veio 5.1. Então os dados foram, tipo assim, de acordo com o esperado e um pouquinho bons. Nada de outro mundo, não dá para ficar otimista, a inflação acabou, longe disso, mas como todos os últimos dados que a gente teve foram dados extremamente negativos, acho que dos últimos 8, 7 PCEs vieram acima do esperado, isso é um bom sinal, tá? É um sinal de que a gente, pelo menos não ferrou com tudo. Afinal, se o PCE viesse muito acima do esperado, cara, era porrada no S&P, era porrada no Bitcoin. Então isso deu uma acalmada nos mercados e a gente está vendo isso se refletir claramente no preço, tanto do S&P, que está subindo 1,4%, tanto do Bitcoin, que está subindo aí mais ou menos 2% da divulgação, correto? Então, continuando, né, falando um pouco agora sobre as ordens. Vamos lá. A gente viu umas instituições aparecendo aqui no curto prazo, essas ordens aqui na região dos 20.600, tá? Então me parece que é uma zona importante e realmente é tecnicamente, tá? A gente vai ter tempo para discutir alguns novos indicadores que vão auxiliar o nosso trade system, mas eu quero que vocês entendam que a gente tem aqui pelo nosso VPVR uma zona bem complicada, deixa eu colocar numa hora, acho que fica mais fácil, uma zona complicada onde tem muitas pessoas presas aqui, tá vendo? Esse ponto roxo aqui é um ponto de controle do dia anterior. Isso aqui é uma resistência forte do preço, tá? Então, para mim, o mais importante é que a gente passe dessa zona complicada entre esses 20.550 que a gente testou, justamente nesse POC, e a região ali dos 20.700, tá? Esse rompimento aqui também credencia a gente para romper essa linha de tendência. Esse pivô aqui, para mim, é o mais importante para a gente ir romper os 21 e ir aos 22, tá? Quando a gente está aqui embaixo, a situação é um pouco tensa, no sentido que temos desafios grandes à frente, beleza? Ao mesmo tempo que eu não gostaria que o preço voltasse e perdesse os fundos aqui dessa região dos 19.950. Seria um mau sinal, tá? Seria um sinal de fraqueza, seria um sinal claro de continuação da tendência de baixa do curtíssimo prazo, né? Repare que a média de 5 e de 15 estão contra o preço agora, elas são resistência. Eram, né? Rompeu, vamos ver se elas vão ser suporte, a gente retestar os 20.300. Mas enfim, topos e fundos descendentes no curto prazo aqui. É necessário esse rompimento dos 20.700. Para mim, a região mais importante, até mais do que o topo dos 21, que vai ser uma resistênciazinha natural também. Mas se passar desses 20.700, eu não acredito que a gente segura, né? Não acredito que os 21 segura. Eu acredito que a gente vai romper. Beleza? Investidores, então é isso, tá? Não se esqueçam de ter o olho aqui também no S&P 500, né? O próprio S&P 500 aqui pode impactar a gente. Repara que já acabou de ter essa quedinha aqui, ó, e o Bitcoin também deu uma sofrida, né? Então a gente continua correlacionado, mas para mim a situação é boa para o Bitcoin, a situação é confortável, a maior probabilidade é que a gente consiga romper esses 21 mil dólares, vá para os 22, beleza? Para finalizar, a gente começa a ver instituições aqui colocando no curto prazo uns 20.400, o que é um bom sinal, mas tirando isso, turma, book vazio, tá? Então toma cuidado, tá? Isso aqui mostra que a gente pode ainda ter muita volatilidade hoje. Falando no agregado um pouco, a gente tem nesse momento, cara, um equilíbrio, 213 contra 214, e no 2,5 uma predominância vendedora, 370 contra 323, mas eu acho natural, né? A gente acabou de subir 2%. Então, assim, eu tô vendo uma situação boa para o Bitcoin. Confesso que eu vou ficar mais otimista se a gente passar do ponto de controle de ontem e a região dos 20.700 dólares, tá bom? Vamos ver se a gente conseguir romper aqui, fica bem legal, tá bom? Mas eu acho que já fez sentido a exposição aqui e faz sentido estar exposto no mercado no momento, beleza? Tranquilo, investidores, para finalizar então, eu queria falar com vocês que eu estou pensando em fazer um vídeo sobre a Nasdaq, como se expor às ações de tecnologia lá nos Estados Unidos, né? Afinal, elas caíram muito essa semana, perderam 800 bilhões de dólares de capitalização. Então, eu acho que é importante, né? Falar da Meta, falar da Amazon, que caiu muito ontem. Vocês querem esse vídeo no final de semana? Se vocês querem, deixa aqui nos comentários. Se tiver quórum, eu gravo, beleza? Então é isso, um forte abraço e não se esqueça aí que eu vou deixar no primeiro link da descrição, se você quiser entrar no escritório, mas vão ser vagas limitadas dessa vez, tá bom? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê em breve.